Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 12 de janeiro de 2023. O time da Grupo IB detalhou ontem as operações de um possível novo grupo de adversários denominado Dark Pink, o qual tem conduzido ataques contra alvos de alto perfil no Camboja, Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã e Bósnia e Herzegovina. E eu digo que é possivelmente um novo grupo porque os pesquisadores não conseguiram cravar essa afirmação. E isso é muito normal nesse mundo de Intel, pois é muito comum ver vários indicadores e técnicas se repetirem entre múltiplos atores, de modo que a empresa afirma com moderada confiabilidade que se trata de um adversário novo. A cadeia de infecção se inicia com o envio de e-mails de spear phishing disfarçados de ofertas de emprego, de modo a persuadir a vítima a baixar um arquivo ISO e abrir e executar o seu conteúdo, o qual pode ser formado por um executável, uma DLL e um documento que não é malicioso, mas é adicionado ao pacote somente para dar algum tipo de legitimidade ao conteúdo, de modo que a vítima se sinta confortável para executar os outros dois arquivos do pacote. Nesse ponto do ataque foram observadas 3 variações no desenrolar da infecção. Em uma delas, a DLL, que faz parte do ISO, é injetada em um processo legítimo. Na segunda, a ameaça baixa os outros componentes do ataque de um repositório no GitHub. E na terceira, o malware é invocado com a ajuda de um arquivo XML. Ao final da infecção, 4 ameaças são instaladas na máquina da vítima. Os Information Stealers C-Tealer e Cookie, que roubam senhas e outros dados sensíveis de navegadores, e 2 módulos para comunicação com o servidor de comando e controle, chamados TelePowerBot e KamiKakaBot. Toda a comunicação de comando e controle acontece usando a API do Telegram. Os pesquisadores também observaram que a ameaça possui um script que copia o malware para dispositivos USB, como mais uma forma de se propagar para outras máquinas. E a Siemens publicou um alerta sobre uma vulnerabilidade descoberta por pesquisadores da Red Balloon Security que afeta vários PLCs produzidos pela empresa. A vulnerabilidade foi catalogada como CVE 2022-38773 e permite que adversários carreguem versões adulteradas do bootloader e do firmware do aparelho, burlando seus recursos de verificação de integridade. Para quem está mais tempo no mercado, o caso faz a gente automaticamente lembrar do Stuxnet, ou seja, de uma ameaça que foi desenvolvida para explorar Zero Days no PLC Symantec da Siemens e sabotar as centrífugas da usina nuclear de Natanz, no Irã. A Siemens recomenda avaliar o risco de acesso físico não autorizado ao dispositivo e implementar medidas para garantir que apenas pessoas confiáveis tenham acesso ao hardware, já que a exploração dessa vulnerabilidade requer que o atacante tenha acesso presencial lá ali na frente do produto. Adicionalmente, a empresa diz que está trabalhando em novas versões de hardware para solucionar o problema completamente. E a CISA adicionou novas vulnerabilidades à sua lista de falhas sendo ativamente exploradas. A primeira, catalogada como CVE 2022-41080, afeta os servidores Microsoft Exchange e tem sido combinada com a exploração da vulnerabilidade CVE 2022-41082 para conduzir ataques de execução remota de código. A segunda falha, catalogada como CVE 2023-21674, foi pauta do Cyber Morning Call de ontem e permite a escalação de privilégios no Windows Advanced Local Procedure Call. Há patches disponíveis para todas elas, então a coisa é homologar e atualizar. E a CrowdStrike identificou uma campanha em que adversários usaram um driver do kernel para alavancar o acesso a empresas do setor de telecomunicações e de terceirização de serviços. Os adversários catalogados pela CrowdStrike como Scattered Spider abusaram de uma vulnerabilidade antiga no driver de diagnósticos do Intel Ethernet for Windows, catalogada como CVE 2015-2291, e que, além de permitir que o atacante cause uma condição de negação de serviço, também possibilita a execução de código arbitrário com privilégio de kernel, e com isso é possível injetar o driver adulterado de modo a exercer controle no Windows. O time de inteligência da CrowdStrike afirma que o objetivo dos adversários é o de usar essa técnica para desabilitar os sistemas de segurança no endpoint para que possam dar prosseguimento ao processo de infecção com outras ameaças.
E a Avast documentou ontem um novo dropper chamado Needle Dropper, que tem sido usado para instalar novas ameaças em mais de 30 mil ataques pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. O Needle Dropper tem sido vendido em fóruns do underground no modelo Malware as a Service e vem sendo observado pela Avast desde outubro do ano passado. A ameaça foi desenvolvida para se esconder em meio a diversos arquivos inválidos, espalhando dados importantes dentre eles. O dropper também utiliza aplicativos legítimos como o AutoIT para executar o seu payload e injetar código malicioso. Os pesquisadores encontraram indícios de que a ameaça ainda é um projeto em construção e afirmam que seus desenvolvedores ainda irão implementar novos métodos de ofuscação no Needle Dropper a fim de dificultar sua detecção, tornando o malware um produto atraente para ser vendido como serviço. E por fim, a Cisco emitiu um alerta ontem sobre 2 vulnerabilidades críticas em uma série de roteadores produzidos para pequenos negócios, as quais permitem burlar a autenticação e executar código remotamente no aparelho. As vulnerabilidades foram catalogadas como CVE 2023-20025 e CVE 2023-20026. E o grande problema aqui, para além do impacto das falhas em si, é que a Cisco não irá emitir patches para essas vulnerabilidades, pois todos os equipamentos afetados são antigos e tiveram seu suporte encerrado. A publicação até contempla algumas estratégias de mitigação, mas o que deve ser feito mesmo nesse caso é trocar o aparelho. Lista para todos os modelos afetados por essas falhas aqui na descrição do episódio. E é isso por hoje, mas antes de me despedir, eu gostaria de pedir desculpas a você, ouvinte, porque ontem a gente teve um problema de replicação que atrasou a disponibilização do último episódio. Perdão por isso, mas acontece. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.